Bom, e o Vasco entrou aí na era do SAF, hein? Fechou acordo com a 777 Participações, uma empresa de Miami, lá dos Estados Unidos, que já tem o Genoa na Itália e vários outros clubes. Vamos entender o que está acontecendo aqui. Essa notícia foi sugerida por Zé do Povo, Guilherme Gamp e várias outras pessoas. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, essa história de SAF, a gente vem falando sobre isso já há bastante tempo, é uma realidade que vários clubes vão aproveitar, mesmo clubes que não estão passando por aperto, o fato de você ter privilégios fiscais e coisa e tal vai fazer com que muitos deles acabem optando por esse tipo de solução, né? E no caso do Vasco, como eu falei para vocês, é uma solução muito boa por particularidades do Vasco. Bem, o que vai acontecer, né? O Vasco vai transferir toda a parte de futebol dele, o que significa o time, todos os contratos, todos os patrocínios, todos os valores, todas as receitas, tudo isso vai ser criado uma empresa, o Vasco SAF, Sociedade Anônima de Futebol, né? E essa empresa nova, o clube vai ficar com 30% das ações e a 777 Participações vai ficar com 70% das ações. Essa é a proposta, tá? Isso ainda não foi fechado. Isso ainda precisa ser votado na Assembleia do Clube, aprovado por todo mundo. Uma vez aprovado, isso vai ser feito e o 777 Partners vai assumir o futebol. A partir daí, o Clube Vasco da Gama continua existindo? Continua. São Januário continua sendo do Clube Vasco da Gama, dos sócios do clube. Mas o futebol, o time em si, agora é uma empresa à parte que vai ter uma administração profissional, vai focar em resultados, focar em lucro, e a gente espera que com isso, tirando a política do clube Vasco, o time de futebol tenha realmente um desempenho melhor, é a minha expectativa como vascaíno, e também como um amante do futebol, acho que isso vai ser positivo para um monte de times de futebol aqui no Brasil. Tem um monte de time que está precisando disso. Essa estrutura do futebol no Brasil já está muito arcaica, já está muito ruim, né? Já está realmente prejudicando muito as pessoas, prejudicando muitos clubes, né? Com raríssimas exceções, os clubes brasileiros não conseguiram se profissionalizar de fato. Mesmo os que tentaram, não conseguiram. E com o SAF você consegue esse tipo de coisa, né? Bom, vamos ver o contrato inteiro aqui, o que foi previsto. Né? Primeiro, ainda não é a compra, como eu falei, foi um acordo, agora isso tem que ser votado, a expectativa deles é 90 dias, em 90 dias isso deve ser concluída essa negociação, mas lógico, vai depender de se vai ser votado ou não, se vai ser aprovado ou não. Eu imagino que vai acabar sendo aprovado, porque o Vasco está cheio de dívidas, o pessoal precisa dar um jeito nisso. De qualquer forma, o 777 Partners já adiantou 70 milhões de empréstimo para o clube. Se o acordo for fechado, esses 70 milhões deduz do valor total a ser pago pela participação no clube. Se não for aprovado, o Vasco fica devendo para eles esses 70 milhões, tem que pagar depois isso daí, né? Então já entregou 70 milhões na mão do Vasco para pagar coisas mais mundanas, mas além disso ele vai injetar 700 milhões na empresa, ou seja, vai injetar no clube isso vai ser principalmente para pagamento de dívidas, tem um monte de dívida do Vasco aí realmente preocupante, mas também se prevê que seja usado uma boa parte em investimento para o futuro no Vasco, né? Então as dívidas elas são reduzidas por isso daí, e no final das contas ela precisa ser quitada até 10 anos essa dívida, então eles vão pagar alguma coisa já e o resto ao longo do tempo, né? Então repara, de cara já tem 420 milhões que tem que ser pagos imediatamente. Então, no final das contas, pelo menos nos primeiros 6 anos, né? Então, desses 700 milhões que vai botar no clube, na verdade, uma parte já vai ser para pagamento de dívida, a outra parte que eles vão poder investir realmente em jogadores, em estrutura, em um monte de coisa, para viabilizar o clube de forma financeiramente estável, né? Aí imagina-se que o clube, a partir daí, pode ser que ele consiga pagar as dívidas sozinhos, por ele mesmo. Enfim, vamos ver como é que vai ser isso daí. O total de investimento, 700 milhões, né? E o que o clube fez? O clube Vasco da Gama continua existindo, o estádio continua sendo do clube, então você que é sócio do Vasco da Gama, você continua tendo a propriedade do clube, do estádio, coisa e tal, mas vai haver um contrato de arrendamento do estádio para a SAF, né, para o time de futebol. Então vai pagar 1 milhão anuais de referente a royalties e mais o aluguel de São Januário, ou seja, vai ter um valor que vai se pagar ali para o aluguel do São Januário
a SAF para o Clube Vasco da Gama. Então o Clube Vasco da Gama, como vocês sabem, é um clube que está cheio de dívidas dele mesmo, porque em administrações passadas houve projetos aí de ginástica olímpica, de não sei o que lá, que acabou drenando um bocado de dinheiro do clube. Então esse tipo de coisa acaba tirando esse peso do clube, do time de futebol, separa os dois problemas, e o time de futebol, que é a parte rentável da coisa, tem como evoluir muito mais, né? Aqui ele não está falando nada, mas é lógico, existem cláusulas que impedem, por exemplo, deles descaracterizarem o time. Então o clube Vasco da Gama continua tendo poder de veto no que tange a qualquer mudança no formato do uniforme, mudança de nome, esse tipo de coisa, tudo tem que passar pelo clube Vasco da Gama. Então a marca Vasco da Gama continua sendo protegida pelo clube através do poder de veto. A empresa pode fazer o que quiser com o clube, mas se for mexer no uniforme significativamente, eu imagino, né? Uma mera reestilização de um ano para outro não deve cair nisso. Mas se o cara quiser tirar a Cruz de Malta, por exemplo, aí é outra história. Fica-se numa situação realmente... É preciso proteger esse patrimônio do clube, né? Enfim, me parece uma coisa interessante para o Vasco, um negócio que vai... Vamos ver se vai dar certo, ainda não tem nada garantido, mas é algo que realmente uma porta de esperança para o clube aí no futuro. Quem sabe, com as finanças organizadas, o clube consiga expressar todo o seu potencial. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal.